Aqui mostrando um pré-bonsai de angico. Era uma mudinha de 1 ano. Quando eu fui em Varginha dar um workshop no fim de semana sobre mamê bonsai, o meu amigo Rogério Macedo me presenteou com uma mudinha bem novinha do angico, também chamado gurucaia, que é uma árvore nossa da região de Cerrado, intermediária com Mata Atlântica. É uma árvore muito bonita, o angico, com madeira de lei, madeira dura. E pouco se vê bonsai de angico no Brasil. E esse eu mantive num potinho pequeno e só fui podando. E agora em setembro, no meio de setembro de 2025, eu resolvi fazer um bonsai. Eu já tenho uns 2 bonsai de angico, de tamanho pequeno também. E é interessante, uma árvore de um porte que chega a uns 10 metros de altura na natureza. O tronco dele fica bem corticoso mesmo, fica muito bonito. E a gente faz bonsai. Ele é da família das leguminosas também. Ou alguns chamam de fabáceas, que é tipo trocar 6 por meia dúzia. Leguminosas e fabáceas é a mesma coisa, não muda nada. E aqui fazendo um mamê bonsai, eu prefiro fazer a desfolha. Tem que ser quando a planta está com folhas bem velhas. Corrigindo um galinho aqui que falta corrigir. Quando eu ganhei a mudinha nova dele era tronco reto. Como era bem fininha, eu fiz já o movimento no tronco, que eu achei importante, porque na natureza os galhos do angico são bem tortuosos quando ele cresce livre. E é uma espécie muito boa para a gente explorar como bonsai. Aqui fazendo a correção de alguns galinhos já, que quando a gente vai estilizar um bonsai, antes de tirar do pote, é melhor fazer aramação. Se é uma planta que pode fazer a poda de folhas, faz, que facilita mais. Aqui eu vou mostrar de perto uma característica das leguminosas. São essas bolinhas nas raízes. São bolinhas bem regulares, não é nematóide não. São bolinhas perfeitas nas pontas das raízes. Isso são as bactérias benéficas que toda leguminosa tem. E a planta capta o nitrogênio do ar através dessas bactérias benéficas, as micorrizas, e fixa nas raízes o nitrogênio. Então, portanto, que as leguminosas, eu gosto de colocar uma certa quantia de matéria orgânica, de preferência a casca de pinos curtida e triturada, que ela não vai compactar igual a terra vegetal, para facilitar essa criação de micorrizas, a multiplicação. E a casca de pinos, naturalmente, ela já forma as micorrizas, então é muito bom para as leguminosas. Aqui eu estou usando uma parte de terra granulada, uma parte de casca de pinos, uma parte de pedresco ou caco de telha, e pus um pouquinho também de acadama de grãos finos. Aqui fazendo o corte das raízes. Não se deve preocupar, porque ela cria, que aqui elas cria mais nas pontilhas as micorrizas, mas ela volta a formar de novo. Se tiver uma dúvida, é só pegar um pouquinho dessas raízes, dessas bolinhas, e colocar na nova terra também, no novo substrato. Elas vão continuar multiplicando, mas a própria terra, a casca de pino já ajuda essa formação. Aqui testando alguns vasos, né? Um primeiro vaso chinês, um vaso de primeira. E todos esses vasos que eu testei ficam muito bonitos. Outro vaso chinês fica muito bonito também. E a gente fica até perdido qual vaso colocar. Essa aqui é um Chaoan, que foi furado para vaso, fica muito bonito também. Uma porcelana chinesa. E agora por último, um que eu elegi ele assim, que eu preferi fazer mais natural, mas apesar que o mamê bonsai pode ser feito em um vaso exótico, bem exuberante. E aqui eu peguei um vasinho do Izumi, então eu resolvi fazer um conjunto de monocromia, tudo no mesmo tom de cor. O vaso no mesmo tom de cor do tronco. Aqui uma camadinha de acadama, de grãos da Patagônia Argentina, de grãos médios, e o substrato que eu já passei qual observando que para fazer esse plantio é bom deixar a planta secar levemente. Ficar um pouco mais seco o solo facilita na hora da gente tirar a terra, não fica empapada, né? E a gente palita e facilita bem para tirar a terra, o substrato velho. Aqui amarrando com araminho e ajeitando bem. Às vezes a gente esquece que é uma mamê bonsai, por a câmera estar fixa. Às vezes a mão da gente tampa a planta, mas é compreensível por causa desse detalhe.
que o mamê bonsai ele tem 15 centímetros de altura, um pouco menos de um palmo. Então é um desafio, uma árvore frondosa, a gente fazer um mamê bonsai, e já que tem os galhos primários, e logo vem os galhos secundários, na hora que chega nos galhos terciários já está uma copa bem cheia, bem formada. Aqui palitando ela e observando que depois que eu fiz essa desfolha e replantei, ela vai para o sol. Como é um vasinho pequeno, umas 5 horas de sol já se faz necessário, já se faz satisfatório para a planta. Porque se eu deixar ela brotar à sombra, as folhas vão nascer, são folhas compostas, vão nascer muito grandes. E entre nós longos. E no sol já vão nascer de tamanho bem curto, bem diminuto. Porque as leguminosas diminuem bem o tamanho das folhas também. Não se aduba neste momento, só depois da nova folhagem nascer bem. E outra observação, então não precisa usar adubo nitrogenado nas leguminosas. Pode usar adubo orgânico, à base de torta-mamona, farinha de osso, misturado com bocache, adubo líquido também, bocache líquido, fazer uma alternância. E aqui uma rega generosa e já está pronto.